E aí galera, beleza? Estamos aqui hoje para mais um vídeo dos experimentos realizados no laboratório de E301. Então vamos lá. Nesse experimento, a ideia é modelar e analisar os diferentes fenômenos ópticos relacionados com a polarização de luz e sua propagação em meios materiais. O fenômeno da polarização ocorre quando um feixe de luz tem a direção do seu campo elétrico e magnético definida durante a propagação do feixe. Para gerar tal luz polarizada, um feixe de luz não necessariamente coerente é submetido a um polarizador, o qual definirá uma direção de propagação, que é o que vemos neste diagrama. Após o feixe passar pelo polarizador, temos apenas a direção correspondente resultante. Tal polarizador extinguirá as componentes da luz perpendiculares à direção do polarizador. Isso não só nos diz que a luz resultante tem uma direção específica de polarização, mas a luz proveniente de uma fonte difusa possivelmente tem componentes em todas as direções de polarização. Além disso, normalmente, luz refletida por objetos é polarizada e a direção de polarização e a frequência de luz pode influenciar na velocidade da propagação de onda. Neste novo diagrama, o feixe é polarizado duas vezes, uma vez por um polarizador na vertical e então por um na horizontal. Ou seja, não teremos luz após o segundo polarizador. Veremos esse exato fenômeno nos dois vídeos que serão mostrados daqui a pouco. Falando agora matematicamente, a ideia é que a onda de luz seja representada no formato ψ igual a e elevado a kx menos wt, em que a é um vetor. O polarizador, ao extinguir a componente perpendicular, causa que a nova amplitude será a cosseno θ. Neste primeiro vídeo, temos um laser e dois polarizadores. Temos o segundo polarizador fixado em um ângulo qualquer. Conforme giramos o primeiro polarizador, note que o feixe de luz desaparece em um ângulo específico. Quando isso acontece, sabemos que os polarizadores estão perpendiculares entre si, resultando na situação do diagrama anterior, onde nenhuma luz é permitida a passagem. Neste segundo vídeo, temos três polarizadores. O primeiro fixado em 0 graus, o intermediário fixado em 45 graus e o último em 90 graus. O que teremos então é que, sem o polarizador intermediário, o feixe é completamente extinguido pelos polarizadores perpendiculares entre si. Mas quando adicionamos o intermediário, a luz será polarizada mais uma vez e não chegará no último polarizador no sentido correto para ser totalmente extinguida. O fenômeno da birrefringência prevê diferentes índices de refração para diferentes polarizações de luz e frequências. Assim, qualitativamente, obtemos belos padrões luminosos pela separação das cores. Além disso, tensionar o material altera o arranjo molecular, criando diferentes padrões de propagação da luz nos materiais. Utilizaremos três objetos para polarizar a luz: uma faca ou uma colher de plástico, um pedaço de plástico genérico e uma régua. Usando dessa vez uma luz branca e um polarizador, colocamos o objeto entre o emissor de luz e o polarizador e variamos sua posição para ver o efeito. Note que além da faca ser feita de um material birrefringente, temos também, devido à deformação do objeto, o efeito fotoelástico, onde o índice de refração do material muda conforme a deformação mecânica. Dessa vez com um plástico genérico, tensionamos o material de diferentes maneiras para ver o efeito. Deixamos o melhor para o final. E agora sim, temos a régua. Ao variar a posição da régua, obtemos diversos padrões. Lembre-se que o que estamos de fato fazendo é variando o índice de refração. Também podemos tensionar a régua para ver o efeito.
Uma das maneiras de gerar luz polarizada é a partir do fenômeno da refração e reflexão. Em específico, existe um efeito correspondente à chamada Lei de Brewster, que prevê que luz incidente em uma superfície a um determinado ângulo é capaz de gerar luz polarizada transversalmente em relação a essa superfície. A condição é que o raio refletido e o raio refratado estejam mutuamente a 90 graus um do outro. Essa lei pode ser deduzida de modo analítico, como está demonstrado na tela neste momento. Entretanto, podemos também entendê-la de modo intuitivo. É sabido do eletromagnetismo de Maxwell que, dada uma direção de propagação constante da luz, o campo elétrico e o campo magnético devem estar em sua totalidade mutuamente ortogonais entre si. Deste modo, se, por exemplo, há um raio refratado a 90 graus do seu raio refletido, o campo elétrico ou o campo magnético podem, por exemplo, se manifestar diretamente na direção de propagação do raio refletido. Isso significa que, para a luz refletida, nenhuma componente dela pode sobrar nessa direção de propagação, de modo que o campo magnético e o campo elétrico do raio de luz que se propaga após a reflexão na superfície deve acontecer de modo transversal à superfície, já que é impossível, nesse caso, se manifestar de modo concorrente e paralelo à direção de propagação do raio refletido. No experimento, para além de tentar o efeito previsto pela lei de Brewster em relação à polarização, nós replicamos o efeito de realizar o raio de luz refletido a 90 graus do raio refratado, meramente porque isso nos fornece uma maneira bastante simples de calcular qual é o índice de refração do meio. Deste modo, fazendo setup experimental como observado nas figuras, nós obtemos que, utilizando a fórmula de tangente de θ igual a N2 sobre N1, e supondo que o índice de refração do ar é aproximadamente 1, que o índice de refração do material analisado é aproximadamente 2,14. Vai dar uns 60 mesmo. Por que que o Servetinho chegou? Põe o seu dedo ali, tipo, faz uma marcação. Não, tá considerando pior. Aqui, ó, a gravação. Eu acho que a gente tem que ligar a luz desse cara aqui. Olha o drone. Você mexeu um pouquinho aqui, né? Agora deixa aí. Acabou? Mas eu tenho que passar no banheiro. Nossa, tá ruim isso, hein? Exato. Isso aqui é um show? Isso é um show do Alok? Grava aí. É um show do Alok? Grava com exposição baixa. Ó, aí, ó, ficou. Tá bom.